nós agradecemos a presença de todos vocês. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todas as autoridades e uma coisa que parecia ser impossível, muito difícil, a Marina está aqui, sim, tá? Nós vamos montar já a mesa, será uma mesa voltada à inauguração, ao evento de inauguração desse projeto. É uma solenidade simples, mas bastante marcante na vida da nossa cidade. Eu gostaria de convidar o psicólogo-chefe, o idealizador desse projeto, o Carlos Lopes, para que tome lugar na mesa. E gostaria também de chamar, senão vou cortar, e gostaria de chamar também a senhora Marina Silva, para que acompanhe a mesa. No finalzinho a gente precisou economizar um pouquinho, e o mestre de cerimônia sou eu mesmo. Nós pediríamos então para que vocês acompanhassem de pé o hino nacional, por gentileza. Dentro
preparei um improviso aqui, porque a noite toda escrevendo um improviso. É muito bom quando a gente tem um sonho. É muito bom quando a gente tem um sonho e conquista outras pessoas para sonhar aquele sonho com a gente. É muito bom quando a gente tem um sonho e conquista outras pessoas para sonhar com a gente. E depois de uma boa luta, agora, já em grupo, a gente consegue realizar aquele sonho. Tudo isso é muito bom. Mas o melhor desse sonho, a coisa mais fantástica desse sonho, o maravilhoso disso, o indescritível que rola dentro da gente, é quando aquele sonho que a gente teve, que a gente conseguiu realizar, depois daquela luta tão grande, não se destina ao benefício próprio, se destina a outras pessoas, gente que a gente nem conhece. Esse tipo de sonho vale a vida. Eu conto essa história muito à vontade, porque eu não falo de mim, eu fui apenas uma testemunha e eu conheço essa história desde o início. Um dia o Carlos chegou para mim, Carlos, ele, e falou que estava muito angustiado, que ele sentiu uma coisa remoendo dentro dele, que ele não conseguia saber exatamente o que era, mas ele sentiu uma vontade imensa de ajudar as pessoas. Ele não sabia exatamente o que fazer. Algum tempo depois, ele me contou que tinha começado a fazer psicologia. Ele é engenheiro civil, também fez pedagogia, fez matemática, fez uma série de é um estudioso. E agora, em função da pedagogia, ele precisaria, eliminaria um bocado de matérias, e ele ia fazer isso. Do meio do curso, por fim, ele me contou que estava com um plano, que ele pretendia alugar uma sala. Do meio do curso, por fim, o Carlos teve uma ideia, tá? Ele falou que tinha um plano. Ele ia alugar uma sala, convidar alguns colegas e para que juntos eles dedicassem um dia por semana e para atender a pessoas de baixa renda. Esse era o plano. E aí aquele sonho lá atrás começava a fazer sentido, ele começava a ficar quieto. Mas o número de colegas que toparam a ideia já não caberia mais numa sala alugada. Aí eles tiveram uma ideia de comprar um ônibus e fazer algumas salas nesse ônibus e visitar a periferia um dia por semana e atender, então, dar esse atendimento às pessoas de baixa renda. Esse sonho ainda não morreu, ainda pode vir a acontecer isso também. Mas ele teve... mas como o número de pessoas aumentou, o número de colegas interessados no projeto aumentou, já não cabia mais num sonho, num ônibus. E aí eles decidiram montar uma clínica. E foi assim, então, que esse sonho nasceu. Para ser bem sincero, gente, eu acho que esse é um sonho que nasceu no coração de Deus e que foi colocado no coração do Carlos e depois dos outros colegas. Para mim, esse grupo são mordomos, gente escolhida para tocar um sonho muito importante.
essa coisa foi evoluindo aos poucos, porque se Deus talvez tivesse contado o sonho grandão do jeito que ele imaginou, essa coisa desse tamanho, eles não teriam talvez embarcado nessa história. Eu lembrei-me, naquela hora que eu estava escrevendo o improviso, de Raul Seixas, quando ele diz que, numa música, de uma frase só, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é a realidade. Vocês toparam isso? Então, antes o que era um sonho, na verdade, são essas paredes, essas cadeiras, tudo isso daqui é uma forma de sonhar, mas de meter a massa num sonho, de acreditar, de não ficar chorando num canto as coisas que não acontecem, de fazer a coisa acontecer. O que é esse projeto? Então, o IPA é uma organização, uma sociedade civil de interesse público, chamada OCIP, ou uma ONG. É uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, implantada com 100% de recursos pessoais, e não é ligada a empresa alguma, a entidade alguma, a associação, a órgão público. Não existe um centavo de Estado aqui. E o objetivo do IPA é exclusivamente atender a pessoas, a prestar atendimento psicológico à população de baixa renda. E o fomento da pesquisa, do desenvolvimento do conhecimento dentro da área de psicologia. Os recursos para o desenvolvimento da terapia e pesquisa virá de doações voluntárias de tempo, com remuneração subsidiada de terapeutas, de psiquiatras, de neurologistas, nutrólogos, nutricionistas, assistentes sociais e outros profissionais da área da saúde. No que se refere à parte financeira, de doações de valores financeiros, de pessoas físicas e jurídicas, e de convênios com entidades públicas e privadas. O IPA prestará 3 tipos de serviço básico: a terapia individual, a terapia em grupo e a pesquisa e desenvolvimento da melhoria de qualidade de grupos profissionais de alta carga emocional. No que se refere à terapia individual ou em grupo, o preço da consulta será definido pela situação socioeconômica do paciente, com desconto que varia de 0% a quase 100%. Se for de graça, as pessoas não dão valor. Então, que ela tem a necessidade de pagar alguma coisa, aquilo tem que custar alguma coisa para ela. Às vezes, ou em algum momento, esse desconto pode ultrapassar a barreira dos 100% quando o paciente precisar até da ajuda do transporte. Então, não há um limite estabelecido. O tratamento clínico terapêutico destinado à pessoa, a individual, perdão, é um tratamento clínico terapêutico destinado a pessoas, a casais e às famílias, a família como um todo, quando esta seja envolvida ou afetada pela saúde do paciente principal. Os grupos a serem atendidos aqui são as pessoas acometidas de qualquer tipo de transtorno psicológico. A terapia de grupo, um tratamento clínico terapêutico destinado a grupos de pessoas com um transtorno comum, no qual o tratamento coletivo demonstra uma eficiência e eficácia. Grupos a serem atendidos nessa situação são obesos, tabagistas, alcoólatras, ansiosos. Isso quase ninguém se enquadra, né? Essa sala talvez seja pequena. Portadores de doenças graves como HIV, como câncer, diabetes, mulheres vitimizadas. Eu estava dizendo para o Carlos que eu ia dizer também homens vitimizados, porque tem
Alguns que até apanham da mulher, mas ninguém conta, ninguém sabe, né? Isso não vaza, né? O tratamento se fará através de um programa de atendimento semanal, de maior ou menor intensidade, com maior ou menor duração, de acordo com a evolução do grupo. Poderão ser envolvidos também, conforme a necessidade, vários tipos de profissionais da saúde, por exemplo, no caso do obeso, nutrólogo, nutricionistas, né? Uma observação importante a fazer é que todo atendimento é feito por psicólogos formados. O terceiro interesse é a pesquisa e desenvolvimento do estudo voltado para profissionais de atividade com alta carga emocional, como policiais, motoristas profissionais, professores da rede pública, dentre outros. Ainda dentro do desenvolvimento do conhecimento, nós trabalharemos a promoção de cursos e palestras na área de saúde mental para o aprimoramento e a especialização dos profissionais da área, bem como o público em geral, quando mais ligado ao paciente, com vistas sempre à melhoria da qualidade da vida humana. O primeiro curso será realizado aqui, é o curso intenso de introdução à terapia cognitiva comportamental, realizado pelo CTC VEDA, é um centro em referência de atendimento, de ensino e pesquisa de terapia cognitiva, com o background do próprio Instituto Beck dos Estados Unidos. O primeiro convênio que nós vamos formar, que nós estamos firmando, é com a Secretaria de Assistência Social, com vistas ao atendimento das crianças vitimizadas. Nós acreditamos que a maioria das doenças contemporâneas tem uma base bastante forte psicológica. Assim, quando a terapia pudesse ser administrada de forma preventiva, ou para conter a evolução de transtorno na sua forma inicial, nós poderá antecipar a instalação de doenças físicas. Para transferir a essência do nosso pensamento de uma maneira mais simples, nós poderíamos classificar o IPA como um avançado hospital de tratamento de vários tipos de cânceres, das mais complexas cardiopatias. O IPA é um avançado hospital das mais agressivas e graves doenças do nosso século. É um hospital para tratar dessas doenças com 10, 20, 30 anos de antecedência. É assim que nós pensamos, é assim que nós estamos trabalhando. Desde o dia 9 de outubro passado, nós já estamos operando. Os interessados em receber o tratamento psicológico podem se inscrever por telefone ou pessoalmente, e dentro em breve pela própria internet. Nós estamos implantando um sistema bastante avançado de internet, seguindo o nível desse auditório, seguindo o nível de todo o serviço que está sendo feito aqui. O Serviço Social do IPA fará uma triagem inicial da análise socioeconômica desse paciente, em seguida marcará uma entrevista pessoal, sempre às quartas-feiras, das 8 da manhã, direto até às 19 horas. Cumprida essa etapa, o paciente será atendido por psicólogos que constatarão a necessidade do tratamento e trabalharão estabelecerão a forma mais apropriada de se conduzir aquele caso. Até o momento, o corpo clínico está composto por 20 psicólogos e profissionais de várias áreas de saúde. O quadro já está em expansão, em função da simpatia gerada dentro do meio profissional. O psicólogo-chefe, nós achamos que essa palavra era legal, o psicólogo-chefe do projeto é o Carlos Eduardo Lopes. Foi o cara que teve o sonho, foi o cara que convidou vocês para sonhar esse sonho junto com eles. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite a todas e a todos.
Aproveitando que é o Dia da Criança, eu peço que vocês voltem comigo no tempo, há 15, 20 anos atrás, quando vocês eram crianças, e relembrem aquela emoção gostosa, aquela emoção gostosa, prazerosa e muitas vezes mágica de ganhar um presente aos 5, 6 anos de idade. Aquele presente que, pelo seu próprio esforço, você jamais seria capaz de consegui-lo. Pois é esta emoção que nós, do Instituto de Psicologia Avançada de Ribeirão Preto, sentimos agora. Nós, psicólogos que estamos sentados aqui na frente, é esta emoção que nós sentimos. E esta emoção vem acompanhada de uma alegria muito grande, porque nós estamos desembrulhando esse presente na presença de vocês. Porque mais importante que o presente substantivo é o presente adjetivo, o presente que significa presença. Porque o presente, ele simboliza a presença da pessoa que o está dando na vida de quem o recebe. Quando o aniversariante recebe um presente, esse presente simboliza a presença de quem o está dando na vida do aniversariante. Os médicos, há pouco tempo, perceberam a importância da presença de amigos e familiares na recuperação de enfermos e pós-operatórios, e ampliaram a visitação. Nós podemos falar para centenas, milhares ou milhões de pessoas simultaneamente, mas nós só podemos estar presente em um único lugar. A presença é uma das coisas mais caras que nós podemos oferecer a outra pessoa. E vocês, nesta noite, escolheram nos presentear com suas presenças. E nós, do IPA, agradecemos e nos sentimos honrados. A psicologia, ela só é exercida na presença, mas não uma presença qualquer, uma presença de qualidade, uma presença comprometida e uma presença intensa. E é esta presença que nós do IPA, a partir de agora, queremos colocar à disposição. É esta presença que nós queremos colocar a serviço da comunidade de Ribeirão Preto. Obrigado. Boa noite a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, quero agradecer o convite que me foi feito para fazer essa palestra de abertura do encontro de pessoas que são, enfim, do ramo da psicologia, sem ser psicóloga. Então, relevem o que eu vou dizer. Eu quero agradecer ao Carlos Eduardo, psicólogo-chefe e idealizador do Instituto de Psicopedagogia Avançada de Ribeirão Preto, William Domingues de Souza, presidente do Instituto de Psicologia, enfim, o vereador Marcos Papa estava aqui, pediu para que justificasse a sua ausência, que ele tinha um casamento, não pôde ficar. E eu quero aqui cumprimentar também a todos os psicólogos, psicólogas presentes, na pessoa da Cássia Nunes, que é psicóloga e que tive a alegria de conhecer anteriormente. Cumprimento também o senhor João Gandini, do PSP, que se encontra aqui, dizer que é uma satisfação verificar que temos aqui um grupo de pessoas comprometidas com suas presenças para, de alguma forma, ajudar a preencher algumas ausências na vida das pessoas. Então, como professora, educadora, eu também me sinto muito feliz. Bem, eu fiquei pensando, né, o tema proposto é a escuta psicológica a serviço da vida. Para os psicólogos, a palavra escuta tem um significado. Para nós, que somos leigos, tem um significado diferente. Mas
eu vou tentar transitar entre as duas coisas, a partir do meu olhar de alguém que, de forma leiga, passou a se interessar pela psicanálise e que, de alguma forma, tenho dedicado uma parte dos meus esforços a essa área tão importante do conhecimento. Muita gente acha que eu só penso em meio ambiente, viu, Carlos? Isso está na veia, está no sangue, né? Já nasceu dentro de mim. Mas a psicanálise é uma paixão na minha vida e eu me encontrei com ela em 82, ainda no início da minha graduação do curso de História. Eu sou formada em História e desde aquela época não parei mais. Obviamente que não pude fazer uma formação psicológica, tenho uma filha que é psicóloga, mas acabei fazendo uma especialização em teoria psicanalítica na UNB e 2 cursos de psicopedagogia, um na Universidade Católica de Brasília e um na Argentina, com uma psicopedagoga muito famosa, chamada Alicia Fernandes, e seu marido, psicanalista, Jorge Gonçalves da Cruz. Não sou psicóloga, mas tenho esse interesse, não atuo como psicopedagoga, mas um dia eu vou atuar, se Deus quiser. Bem, não falando desse lugar, que é o de vocês, portanto, quando eu usar os termos, relevem. O Freud diz que existem 2 impossíveis, 3 impossíveis. Os impossíveis freudianos são curar, educar e governar. Eu não vou entrar nisso, mas ele diz que isso se coloca como impossível para que possamos trabalhar as possibilidades que fazem com que a pessoa, ela mesma, provoque a sua cura. Não somos nós que a curamos, é ela que se cura nesse contato com essa escuta significativa, essa escuta interessada. Bem, a mesma coisa tem a ver com o educador. Nós não educamos de uma forma unilateral, há uma impossibilidade dessa educação. A pessoa que se educa nessa relação com o outro, da mesma forma que a cura também se dá da mesma forma. É essa possibilidade que, diante da impossibilidade, entra em ação nesse contato impossível. O Lacan acrescentou a esses impossíveis um outro que eu acho que é muito, muito importante, que completa. O Lacan diz que é impossível fazer desejar. E eu acho que esse impossível aí, ele é mais dramático. Porque o desejo, ou ele está presente, ou ele não tem como ser colocado dentro da pessoa. Não existe a possibilidade de colocar o desejo dentro de ninguém. Ou ele está presente, ou ele não está. E alguma coisa acontece e, enfim, o tratamento terapêutico, seja na psicologia, seja na psicanálise, enfim, faz com que ele se presentifique, mas ele já está ali. Eu acho muito interessante que, quando a gente trabalha com as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, a coisa mais importante para mim é fazer com que se presentifique o desejo de aprender, o desejo de ensinar. Se esse desejo não está em quem educa, não está em quem aprende, é impossível aprender. A Alicia Fernandes tem um livro muito interessante chamado Idiomas do Aprendente, não é? Na linguagem argentina. Ela diz que a aprendizagem, não é uma estrutura, e essa estrutura, essa forma, ela está tanto em quem aprende quanto ensina. Há uma modalidade de ensino e uma modalidade de aprendizagem. E, a partir dessa ideia, se trabalha as dificuldades de aprendizagem das crianças ou até mesmo dos adultos. Bem, pensar na escuta psicopedagógica, da escuta psicológica, assim vai eu para o meu caminho, psicológica a serviço da vida, eu acho algo muito instigante.
Porque não estamos falando aqui da vida biológica, estamos falando da vida biológica é a condição básica. Nós estamos falando a serviço da vida como vida significativa, não é? Uma vida que faz sentido, uma vida que tem significado, uma vida que tem significação. É isso que faz com que a gente possa ter, não é, algo a serviço da vida. A minha avó, uma nordestina do estado do Ceará, ela dizia um ditado muito interessante. A sabedoria popular é algo fantástico, né? Ela dizia: minha filha tem que aprender a ser gente. Toda vez que fazia uma coisa que não estava muito certa, ela dizia: vá aprender a ser gente, moleque, vá aprender a ser gente, menina. E depois, me deparando com os conceitos, né, eu pude ver o quanto aquilo era carregado de sabedoria, esse negócio de aprender a ser gente. De fato, os humanos se tornam gente porque aprendem a ser gente. Nós somos carentes dos instintos. Diferentemente dos animais que já nascem completos, o potrinho já sabe relinchar, ele vai buscar a teta da mãe por ele mesmo. O humano, se não for colocado no seio da mãe, ele não tem como chegar a ele. Além do choro, que é a expressão primária do seu desconforto, do seu mal-estar, ele não tem outra coisa para comunicar em relação à sua existência. Mas mesmo esse choro, se ele não tiver uma escuta significativa, ele pode nos levar a não nos tornarmos humanos. Então, a gente parece que aprende a ser humano chorando. O Fedida diz que, quando uma pessoa chora, uma criança chora, nós temos que interpretar o choro, significar o choro do bebê. E aí a gente já começa a aprender a ser gente. Porque o bebê chora, e se ele tiver com fome, e a mãe levar o cobertor. O bebê chora e está com frio, e a mãe vai e resolve trocar a fralda. O bebê chora. E é preciso significar o choro do bebê. Isso só é possível a partir de um olhar significativo, de uma escuta significativa. A escuta psicológica a serviço da vida, ela tem esse poder de significar. Aquilo que não faz sentido para mim ganha sentido na escuta do outro. O que eu estou dizendo aqui só faz sentido porque alguém está significando para mim. Então, de fato, a gente aprende a ser gente. Para aprender a ser gente é preciso uma aposta, é preciso um investimento. Essa escuta é carregada de um investimento. Se somos carentes pela ausência dos instintos, a gente tem que aprender a andar, a gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a ser gente, né? A Alicia Fernandes, ela diz que a gente, como é carente dos instintos, a gente precisa de que alguém faça de nós um projeto identificatório. Você tem um projeto, um ideal, alguma coisa que você vai imprimir naquela pessoa. A gente olha para o bebê e a gente tem uma expectativa que esse bebê vai aprender a andar. A gente tem a expectativa de que ele vai aprender a falar. A gente tem a expectativa de que ele se tornará grande e um dia se sentará num auditório para, com a sua presença, não é, dar sustentação a esse momento tão rico que Carlos e William nos proporcionam, de um espaço para uma escuta significativa para pessoas que não têm essa devolutiva da parte do mundo em que habita, no lugar de suas carências afetivas. Bem, aprendendo a ser gente, a ideia de alguém apostou em mim, alguém acreditou em mim, alguém significou o meu choro, alguém acreditou que eu ia andar, alguém acreditou que eu ia aprender, alguém acreditou que eu iria falar. Sem isso, é impossível ser humano. E aí, o Legan diz o seguinte: é impossível amar ao outro como a si mesmo. É impossível amar a si mesmo, diz ele, sem antes ter amado ao outro.
quando ele disse isso, eu tive um certo estranhamento. As pessoas sabem que eu sou uma pessoa de fé, com todo respeito pelos que não professam nenhuma fé. Mas eu sou uma pessoa de fé. E quando eu ouvi isso, não é impossível amar a si mesmo sem antes amar o outro. Eu tive um estranhamento. Poxa, mas o preceito bíblico diz que nós devemos amar ao outro como a nós mesmos. Há uma contradição nisso que está sendo dito aí. Depois eu percebi, e no próprio Lacan, ele diz que existe o grande outro, a figura de Deus como o grande outro traz para esse lugar de significação, no espaço simbólico, para quem não crê, não é, da figura desse outro que nos ama primeiro. Indo para o terreno dessa escuta significativa, eu concordo que é impossível amar a si mesmo sem antes ter amado ao outro. Nós nos amamos com o amor do outro. Eu consigo me amar profundamente porque meus pais me amaram, porque minha vovozinha me amou, porque meu tio xamã me amou primeiro. É com esse amor que eu sou capaz de amar a mim mesma. Sem o recebimento desse amor, não tem como a gente amar a si mesmo. Não temos como amar a nós mesmos. E quando nós nos colocamos nesse lugar de escutar, nós temos que saber que nós estamos ali lidando com os fios que tecem a vida daquelas pessoas. Todas as pessoas têm fios que tecem as suas vidas. Certa vez, me perguntaram, senadora, o que significa a política para a senhora? E eu dizia, para mim, a política é um espaço de serviço. Mas isso, na boca de um político, soa muito demagógico. Né? Negócio de serviço. As pessoas têm uma ideia de que os políticos querem se servir. Não é? E, trabalhando no curso que eu fiz, agora eu estou fazendo um curso de psicodrama. A gente tem um grupo lá em Brasília, nunca parei de trabalhar. Estou revelando isso aqui agora, que não é muito dito por aí, porque é uma atividade pessoal, eu não tenho atendimento, não tenho consultório, mas essa é uma paixão na minha vida. Mas, nesse trabalho que a gente fez, com o Jorge e a Alícia trabalha com essa ideia de que a gente talvez tenha que fazer um trânsito da ideia de orientação vocacional para autorias vocacionais. Ser autor da sua vocação é diferente de ser orientado para uma vocação, e ela tem um curso muito interessante, que eu também já tive a felicidade de fazer, chamado Autorias Vocacionais. E nesse curso a gente trabalha uma ideia de quais são os fios que tecem a sua vida. E cada um de nós temos essa quantidade de fios. Então, quando me perguntam o que é a política para a senhora, eu fiquei pensando nisso. E aí eu fui descobrindo que essa ideia de serviço, com certeza, não vinha apenas de um discurso racional, de uma frase de efeito. Eu nasci numa comunidade, no Seringal Bagaço, lá no estado do Acre, que ficava a 11 horas de distância do rio Acre, que a gente, para chegar à margem do rio, caminhava 11 horas a pé. De lá pegávamos um barco e ficávamos 2 dias e meio até chegar na cidade. Então, ali no meio daquela floresta, a colocação de seringa, que é uma unidade produtiva do Seringal, em que a casa mais próxima tem pelo menos umas 3 horas de distância, a minha unidade familiar era uma unidade de serviço. A minha avó era parteira tradicional, né? Aparava as crianças na hora de nascer. Foi ela que fez o meu parto. Se uma mulher entrasse em trabalho de parto no meio da floresta, qualquer que fosse o lugar, era só dar o sinal que minha avó se colocava no caminho, geralmente o meu pai acompanhando, o meu tio Pedro Mendes acompanhando, e ela ia para aquela casa e ficava ali uma semana, cuidava da pessoa que ganhou o bebê, depois deixava aquela comadre ali e ia embora. E estava pronta para fazer o serviço em outro lugar. Não havia nem um centavo que fosse pago por aquele trabalho.
O meu pai, ele estudou no Ceará até o 2º ano. Depois ele teve que voltar, veio para o Acre, em 1945, como soldado da borracha, e, naquela época, quem chegava quase ao 3º ano, a completar o 3º ano, era um PhD, porque era um primário muito bem feito. E meu pai é muito bom de matemática. E, no Seringal, havia um regime de semi-escravidão. E as pessoas eram enganadas porque elas vendiam com exclusividade a borracha que produziam e compravam com exclusividade do patrão as mercadorias que não podiam produzir. Então, o preço da borracha era muito barato para o seringueiro e as mercadorias caras. Então, havia um sistema de endividamento em que o trabalhador seringueiro nunca tinha saldo. E ainda há uma taxa de umidade na borracha, quando ela é produzida pela água, que precisa ser descontada do peso. Suponhamos, deu 40 quilos aquela bola de borracha. Descontava-se 17% equivalente à taxa de umidade. Mas os patrões enganavam os seringueiros analfabetos e chegavam a descontar 30% do peso da borracha. Como meu pai sabia fazer as contas, na hora de pesar, ele ajudava as pessoas. E todo ano, ele ajudava todo mundo ali a fazer as contas para ver se tinha saldo, se estava ou não sendo enganado pelo patrão, ou aplicar injeções em todo mundo que adoecia. Minha mãe era uma exímia costureira, e ela fazia da roupa de batismo uma mortalha lá naquele seringal. Também não cobrava nada. Meu tio era um xamã, um curandeiro, cesteiro, fazia cerâmica, e era o ferreiro e carpinteiro. Ele era, como é que a gente pode dizer, uma pessoa tão polivalente, né? E ainda fazia as orações para tirar o panema de quem ficava panema. O que é panema? Panema é com azar, não é? Tinha um sistema de proteção ambiental naquela época que não existia o IBAMA e não existia a lei ambiental, que era infalível, que era um código mítico de proteção aos recursos naturais. Não se podia matar uma caça que estivesse prenhe. Se você matasse, você ficaria com azar, panema. Se você pegasse mais peixe do que era necessário, não é? A mãe d'água viria na canoa e afundava a canoa e você pedia os peixes. Se você matasse uma caça que, antes de terminar a carne, para ter acumulado lá carne seca, o caboclinho do mato podia te dar uma surra com cipó de fogo, com um nó na ponta, que não tem quem aguente uma surra dessa, certo? E ainda você ficava com azar, que era muito difícil pegar outra caça. Então, o azar mais perigoso era se a pessoa matava um bicho que tivesse prenhe. Vejam que é um sistema de proteção. Como é um sistema mítico de proteção, a pessoa tem que cumprir o sistema, porque ele está sendo visto de todos os lados, ele não tem para onde escapulir. Não é como o IBAMA, que precisa ver, precisa ir lá, precisa não sei o quê. Não é? E ainda fica com azar. Então, meu tio fazia lá o trabalho de tirar o panema, mas era um ritual tão complicado para a pessoa, que ela, na hora de olhar para a caça, se matava, ficava pensando, está prenhe, está gorda, está prenhe, está gorda. Antes de descobrir se era prenhe ou se era gorda, o bicho já tinha ido embora. Né? Bem, e fazia tudo isso de graça. Então, para mim, essa ideia de serviço não é uma palavra, não é um conceito, foi algo que eu vi acontecer. Então, para mim, é muito natural quando eu encaro a política como um serviço, porque não é apenas, digamos assim, uma coisa retórica, tem a ver. Por que eu estou dizendo isso? É porque essas coisas, elas vão se internalizando nas nossas vidas. Uma escuta significativa levará em conta os fios que teceram essa vida. Esses fios do meu pai, esses fios da minha mãe, esses fios da minha avó, do meu tio, teceram a minha vida. Cada um aqui
tem uma tessitura de vida. Uma escuta significativa vai trabalhando, com certeza, todos esses fios. Por isso que eu digo, relevem, eu sou apenas uma curiosa e uma apaixonada pela psicologia e pela psicanálise, não é? Porque é ela que nos faz fazer a ressignificação da nossa experiência de vida. O Paul Sartre diz que nós não somos o resultado e o produto daquilo que o passado fez conosco. Nós somos resultado e o produto daquilo que fazemos com o passado. Há uma potência muito grande nisso, porque quando a gente tem aqui um centro para atender pessoas, o que nós estamos nos propondo, deixa eu pegar carona aqui com vocês, o que nós estamos nos propondo é fazer essa ressignificação da vida das pessoas, da experiência das pessoas, do passado das pessoas, para que elas não se tornem escravas do que o passado faz com elas, mas que elas possam fazer alguma coisa com esse passado. Quando o passado faz alguma coisa comigo, aí eu sou um ser passivo, uma vítima do passado. Quando eu tenho um suporte, uma escuta, um olhar significativo que me faz ressignificar esse passado, eu deixo de ser um ser passivo, não é? Predestinado a viver as consequências e a repetição neurótica na condição mais saudável desse passado, para fazer alguma coisa com esse passado. E isso é maravilhoso. Quando eu vi isso pela primeira vez, foi uma coisa de explosão. Por quê? Porque se eu fosse o resultado e o produto do que o passado fez comigo, nem estaria aqui. O passado não foi muito generoso comigo. 3 hepatites, uma leishmaniose, 5 malárias, analfabeta até os 16 anos. Eu vou parar por aqui. Ser produto desse passado seria algo muito doloroso, mas fazer algo com esse passado é algo muito prazeroso, porque você não fica na condição de ser apenas a consequência do que o passado fez com você. Então, essa ideia de que a gente aprende a ser gente nunca termina, porque mesmo quando a gente pensa que já cristalizou uma maneira de ser, uma maneira de ver, uma maneira de escutar, ainda é possível, pelo trabalho dos psicólogos, dos terapeutas, dos psicanalistas, ou por alguma coisa na experiência de vida da gente, a arte proporciona isso também, a espiritualidade proporciona isso também, é possível ressignificar essa experiência e você se tornar essa, digamos assim, essa possibilidade de um ser que não é petrificado. Bem, esse suporte do outro para a ressignificação é fundamental. E isso talvez possa dialogar com a ideia de que nós temos, segundo a Alicia Fernandes, não sou eu que estou dizendo isso, nem teria capacidade para ter inventado esse conceito. Não é? Seria prepotente da minha parte deixar parecer que isso é meu. Não. Alicia Fernandes diz que a gente precisa ampliar um pouco mais a nossa visão para a ideia de autoestima. Aí, às vezes, a gente chega nas comunidades carentes e a gente diz, vamos elevar a autoestima dessa comunidade, não é? Ou dessa pessoa. E a Alicia propõe o seguinte, não é possível ter autoestima, porque se nós somos uma construção da nossa existência originária na relação com o outro, eu não tenho como ter autoestima a partir de mim mesmo, porque isso seria algo que eu produziria a partir de mim mesma. Ela diz, não é possível autoestima, é possível uma heteroestima. Nesse momento, nós estamos num espaço de heteroestima. Se vocês todos não estivessem prestando atenção, se vocês todos estivessem se coçando, conversando uns do lado, eu estaria aqui definhando, não é? A autoestima estaria lá embaixo, mas esse é um espaço de heteroestima, porque só é possível estar aqui um pouquinho animada, porque tem a sustentação do olhar de vocês, da escuta de vocês, da educação de vocês, não é? Mas isso é uma sustentação. A comunidade, eu me lembro que no estado do Acre, durante muito tempo, pelo preconceito com os índios, um preconceito que é da nossa formação histórica,
Quando os portugueses chegaram aqui, eram 5 milhões de índios. E 12 portugueses nas caravelas. Os 5 milhões de índios estão reduzidos a 700 mil. Os 12 mil das caravelas são 200 milhões. E a gente ainda ouve o tempo todo, esses índios são preguiçosos, esses índios são feios, é muita terra para muito índio, esses índios atrapalham o progresso, esses índios são uma ameaça para o Brasil, eles vão internacionalizar o Brasil. 700 mil, certo? E no Acre teve um fenômeno chamado de correrias, que consistia em chegar nas comunidades indígenas, e a gente chama, eles chamam também de Cupixaua, no Cupixaua, e atirar um tiro assim dentro do Cupixaua e os índios correrem atrás atirando das pessoas. Uma coisa muito perversa, porque eles não eram tratados como se fossem pessoas, como se fossem um de nós. Bem, isso levou a uma baixa estima, na nossa compreensão, não da Alícia Fernandes, em que os índios preferiam dizer que eles eram peruanos. Então, eles têm uma aparência como se fosse peruano, porque a maioria dos peruanos e dos bolivianos também, o que eles são? Índios. Mas, para disfarçar, quando iam tirar o seu documento, dizia, né, o que você é? Em vez de dizer que era índio, dizia, eu sou peruano, eu sou boliviano, porque era uma atenuante para uma situação que era de diminuição, que levava a uma baixa estima. Bem, quando começou o trabalho de demarcação da terra dos índios e de valorização da cultura indígena no Acre, que são 11 etnias, começou a ter grandes vantagens em ser índio. Passou a ser uma coisa interessante. E as pessoas hoje, elas com muito orgulho, dizem que são índias. E têm orgulho de dizer que falam a sua língua, e os que não falam mais a sua língua gostariam muito de não ter perdido a sua língua. Mas por que está acontecendo isso agora e não está acontecendo antes? Ainda que tenha muito sofrimento, porque foi criado um espaço de heteroestima. Há um outro que me vê, há um outro que começa a me respeitar, há um outro que começa a me valorizar, e aí eu consigo me perceber. Ainda que eles tenham a sua própria autoestima na relação uns com os outros, na relação conosco é muito complicado. Pegando esse exemplo de lá, numa comunidade carente, com certeza, não é? Se a gente não tem um olhar para aquela diversidade, para aquela realidade, e não encontra elementos endógenos de valorização daquela realidade, fica muito difícil você dialogar para que eles se sintam valorizados. Não adianta você dizer, não, vocês são muito importantes. É preciso encontrar a fonte em que essa importância seja legítima, seja verdadeira. Não pode ser um discurso. Na hora que isso acontece, é um espaço de heteroestima, de encontro, de relação desse outro que me é estranho, muitas vezes, mas eu também sou um estranho para ele. Né? O Lacan diz que uma das coisas que mais nos deixa desconfortável é a diferença radical do outro. E qual é a diferença radical do outro? Consiste na forma como ele se sente feliz, consiste na forma como ele sente prazer, não é? Usando no sentido correto da palavra, a forma como ele goza. E ele diz o seguinte: quando isso é radicalmente diferente, ou a gente assimila ou a gente elimina. E foi isso que nós fizemos com os índios. Eles são um outro radicalmente diferente. A gente pensa em acumular, e eles querem ter a comida de cada dia. A gente acha que progresso é quando a gente limpa tudo e põe prédios e etc, etc. Ele acha que progresso, riqueza, é quando a mata está do mesmo jeito que foi, com os bichos, com os rios. É um outro radicalmente diferente. E como a gente não tem esse espaço de encontro com esse outro ontologicamente diferente, aí a gente tenta convencê-lo de que ele fique igual a gente. E quando a gente não consegue esse convencimento, aí a gente elimina. Antigamente, matando mesmo. Agora é só deixar eles sem terra.
não é? Sem um espaço para desenvolver sua cultura, sua cosmovisão. Eles vão deixar de ser eles. É uma assimilação que elimina a identidade, elimina a cultura, elimina a própria possibilidade de existência, porque não tem como ter o seu espaço de significado e de significação fora da relação entre, não é, homem e território. Há um espaço simbólico. Eu posso estar aqui, eu sou brasileira, e vou para o Acre, eu sou brasileira, ainda que acriana, correto? Mas o índio, ele não tem como fazer isso. Por exemplo, ele se sente, ele imagina os índios lá da Raposa Serra do Sol, que o mundo foi criado a partir do Monte Roraima. Destrua o Monte Roraima e acabou a sua fonte de geração da sua cosmovisão. A cosmovisão ocidental judaico-cristã, que é a nossa, ela tem como referência o quê? Toda a experiência de Jerusalém, por exemplo, simbolicamente falando aqui, no espaço, mas é ali o tronco das 3 grandes religiões monoteístas. As pessoas acham tranquilo fazer uma hidrelétrica em Serra da Mesa, aonde os índios achavam que o seu mito de criação era aquele lugar, faz a hidrelétrica, enche de água, acaba com o lugar que eles acreditavam que o mundo foi criado a partir dali, deixa eles sem nenhuma sustentação cosmológica para o seu mundo, e a gente não é capaz de, no exercício da alteridade, pensar. Imagine se alguém resolve fazer uma hidrelétrica em Jerusalém. Os que creem iriam não deixar. E os que não creem jamais deixariam também. Porque é ali que está a fonte da nossa identidade como civilização ocidental. Esse exercício da alteridade, talvez, é o que é mais importante nisso que vocês estão se propondo aqui. A escuta psicológica a serviço da vida. Sem a disposição de se encontrar com esse outro e de entendê-lo como alguém que me constitui, quando me olha, quando me escuta, quando me sente, quando me percebe, mas que também eu constituo no mesmo espaço de significação. Eu gosto muito de falar de sustentabilidade. Eu acho que a gente precisa buscar muito a sustentabilidade emocional, a sustentabilidade psíquica. Nós estamos vivendo o mal do excesso. Nós estamos vivendo o mal do excesso. Nós não somos mais capazes de suportar a falta. Mas sem a falta não há como ser humano. É a falta que nos inscreve como humanos. É a falta que dá o espaço, a fresta para a presença desse outro que me constitui. E esse outro que me constitui é uma presença delicada. O Winnicott fala que a criança que tem a capacidade de acreditar criando, ela precisa da presença do outro disponível. Esse outro disponível é essa sustentação necessária para que eu seja eu mesma, ainda que dependente desse outro que me constitui. A gente, geralmente, não é, quer uma presença que às vezes é invasiva, sem considerar que essa falta não será preenchida por essa invasão. Essa falta é preenchida pelo próprio sujeito que, se identificando faltoso, busca no outro aquilo que lhe constitui. Então, é impossível curar, é impossível educar, é impossível fazer desejar e é impossível governar. Porque quem se governa são aqueles que escolhem os seus governantes. Muito obrigada. Muito obrigado, Marina, por essa experiência de vida que você acabou de passar para nós. Eu pediria, antes de nós descermos para o coquetel, que os psicólogos e as psicólogas do IPA ficassem em pé, para que vocês pudessem conhecer. Por favor.
Muito obrigado. Eu agora fiquei mais tranquila, que eu achava que era todo mundo psicólogo. Eu digo, meu Deus, eu estou aqui falando um monte de coisa, mas ainda bem que tem um monte de gente que nem eu também. Então, é menos gente para relevar. Muito obrigada. Eu convido a todos, então, para descermos para o coquetel. Muito obrigado.